Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre esse famoso termo que muitas pessoas usam quando querem se referir a um relacionamento ruim, a uma sequência de relacionamentos ruins, que é o famoso dedo podre. O famoso dedo podre. Bom dia, Vivi Machado, minha amiga. Seja bem-vinda. A Tânia também por aqui. Neidinha Silva, sejam bem-vindos. A Andréia também chegando por aqui. Esse dedo podre, para quem não sabe, para quem nunca ouviu essa expressão, quem já ouviu essa expressão, escreva eu aqui. Patrícia, só o dedo? A gente vai falar só do dedo, Patrícia, por favor. Essa expressão, ela se tornou muito popular quando você tem aí uma sequência de relacionamentos ruins, relacionamentos onde você é desvalorizada, relacionamentos onde você tem traição, onde você às vezes sofre de violência, onde você muitas vezes acaba perdendo a sua própria identidade. E essa sequência fez com que popularmente as pessoas falassem assim: nossa, você tem um dedo podre para escolher pessoas, parceiros e parceiras. E como eu sempre digo, esse dedo podre, na verdade, ele não é uma coincidência. Ele não existe de verdade. Por quê? Porque todo o nosso comportamento, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Todo o nosso comportamento, ele atende a algo que nós acreditamos. Por exemplo, você acredita, vou falar uma coisa, um exemplo bem fácil de você identificar. Você acredita na tua religião, certo? E aqui não vou entrar em cada religião, mas a sua religião, você acredita no que a sua religião diz. E talvez uma das coisas que a sua religião diga é: você precisa frequentar a igreja, o templo, seja lá o que for, para que você tenha essa conexão espiritual, ok? Você acredita nisso, por quê? Você acredita no que essa religião fala, nos dogmas que ela tem. Então, isso é a sua crença. Escreva aqui a palavra crença. Essa é a sua crença. A minha religião é a minha crença. Ela diz para eu ir, por exemplo, todo domingo rezar, então eu vou todo domingo rezar. Ou seja, ir todo domingo à igreja, ao templo, rezar é o seu comportamento. Então você se comporta de acordo com o que aquela crença diz para você. A crença diz para você, por exemplo, olha, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e aí o seu comportamento, ele age de acordo com aquilo que você acredita. Tudo bem? Então existem duas palavras importantes para você entender o dedo podre. Crença, e eu quero que você escreva a segunda aqui, comportamento. Crença e comportamento. Comportamento é a sua ação. Você está aqui hoje porque você acredita que esse conteúdo que eu vou te passar, ele vai ser positivo para você. Se você não achasse isso, você não estaria aqui. Ou seja, o teu comportamento atende a algo que você acredita. E se a sua vida hoje tem resultados que você não gostaria, em qualquer área que seja, se você hoje não tem um relacionamento que você gostaria e que você merece, se você hoje tem uma vida financeira que você não gostaria, se você hoje não tem uma saúde como você deveria ter, se você não tem relacionamentos realmente fortalecedores para você, esse resultado é consequência do teu comportamento. Você escolheu, por exemplo, as pessoas que infelizmente te machucam. Você trouxe essas pessoas para a sua vida. Faz sentido? Falando especificamente de um relacionamento, se você hoje vive numa situação de opressão, se você hoje vive numa situação de violência, inclusive doméstica, se você vive um abuso emocional e até mesmo físico, o primeiro ponto que a gente precisa olhar aqui é que isso não é normal. Então você não pode normalizar mais isso.
Você não pode achar que se aconteceu isso várias vezes, isso é o normal, ou se isso aconteceu com a sua mãe, isso é o normal. Não, não é o normal. Infelizmente, é comum, mas não é normal. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender de um relacionamento abusivo que talvez você viva hoje, é que não é normal. Não é normal. Agora, a segunda coisa é sua decisão permanecer nesse relacionamento. A decisão é somente sua. A escolha de permanecer ou sair, ela é sua. Você tem esse poder. Você tem esse poder. E por mais difícil que possa parecer, você tem esse poder e é possível você sair desse ciclo. O problema é que tem um terceiro ponto que você tem que tomar consciência, que é você permitiu que essas pessoas entrassem na sua vida. Isso faz sentido para você? Você escolheu essas pessoas. Você trouxe elas para o teu convívio diário. Ou seja, o teu comportamento, ao escolher essa pessoa, gerou o resultado que hoje você tem e que você não gostaria de ter. Agora, se você não quebrar o padrão, se você mantiver o padrão ativo, e esse padrão ele está associado à crença, àquilo que você acredita, o que vai acontecer? Você talvez tenha a força de sair desse relacionamento que você tem hoje que te faz mal. Que bom! Mas provavelmente você vai trazer um mesmo padrão de homem ou de mulher. Você vai trazer o mesmo padrão. O mesmo padrão. Ô gata, como assim? Eu já sei que eu sofri com essa pessoa. Eu não quero uma pessoa igual a essa. Pode ter certeza que você vai trazer uma pessoa igual. Alguém aqui já repetiu um padrão, por exemplo, no relacionamento, que você percebe que a pessoa ela é igual? O comportamento é muito parecido e que no final você sofre dos mesmos comportamentos, talvez do abuso físico, do abuso emocional. Isso acontece porque o padrão permanece o mesmo. Então, se eu quero ter um resultado diferente, se eu quero ter um relacionamento harmonioso, companheiro, parceiro, eu preciso quebrar o padrão. Eu preciso mudar a crença. Então, esse dedo podre que as pessoas falam, ele não existe. Existe, e eu quero que você escreva aqui, o dedo certo. Existe o dedo certo que traz para a sua vida aquilo que você acredita. Ô gata, eu não acredito que eu mereça uma pessoa ruim como essa que eu tenho do meu lado. Isso conscientemente. Mas e aqui, no seu subconsciente? A sua mente subconsciente, presta muita atenção agora, que se você entender isso, você vai compreender muito da sua vida. Você aprendeu ao longo da tua vida muitas coisas. Você viveu ao longo da tua vida muitas coisas que estão aqui armazenadas na sua mente subconsciente, que é a sua, escreva aqui, mente emocional. A sua mente emocional é onde estão as suas emoções. É como se você tivesse aqui uma caixa preta, sabe a caixa preta do avião que tem todas as informações do avião? É isso que você tem aqui, você tem essa caixa preta aqui, que é a mente subconsciente. As tuas memórias mais distantes, elas estão aqui. Então, você estava aprendendo e experienciando muitas coisas desde a gestação. Então, esse padrão que existe aí, por exemplo, de ter sempre relacionamentos ruins, abusivos na sua vida, conscientemente, claro que você não quer. Ninguém é, desculpa o termo, trouxa de pedir para ter um relacionamento abusivo, certo? Eu não conheço alguém trouxa que fala o seguinte, olha, eu quero ter um relacionamento abusivo porque é legal. Não, não tem. Você talvez esteja em um, por quê? Mesmo conscientemente você não querendo, quem venceu a batalha foi a sua mente subconsciente.
E aqui um outro ponto muito importante para você entender. Numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vencerá. E por quê? Porque a emoção é um recurso de sobrevivência. E para tua mente, tudo se trata de sobrevivência. Então, para ela, se existe uma interpretação de perigo para você, o que ela vai fazer? Ela vai agir automaticamente para te proteger. Ô gata, mas é perigoso eu estar dentro de um relacionamento abusivo, violento? Sim. Só que, para sua mente, presta atenção. Existe um primeiro aprendizado. Todo padrão começa a partir de uma primeira experiência, um primeiro aprendizado. A partir dali, existe uma repetição de padrões. Uma repetição de padrões. Eu sempre digo que a nossa vida, ela é determinada até os 7 anos de idade, que é o final da primeira infância. Depois disso, só repetição de padrão. Por quê? Porque para sua mente, todos esses padrões são recursos de sobrevivência. Você não gasta tanta energia aprendendo algo novo, você não se arrisca fazendo algo que você nunca fez e você usa esse padrão automaticamente. Uma vida no piloto automático. Então, muitas vezes, presta atenção, muitas vezes você deseja conscientemente sair de uma relação. Você já sabe que essa relação é ruim, mas você não consegue. Você, muitas vezes, até inicia um processo de separação, mas desiste. Alguém já viveu isso? Coloca aqui para mim. Você até fala o seguinte, agora chega. Mas aí algo acontece e você permanece no relacionamento. É a tua mente te vencendo. É a tua mente falando muitas vezes para você, olha, melhor você ficar. Na sua idade, como é que você vai arrumar outra pessoa? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Eu acho que você não é capaz. E aí você permanece nessa relação tóxica e abusiva. Agora, presta atenção. A crença, como eu disse para você, é o conjunto de aprendizados e experiências que você teve ao longo da vida. Então, se existe um padrão de você trazer para a sua vida parceiros ou parceiras que são ruins para você, se existe esse padrão, você precisa tratar a raiz do problema. Existe uma raiz onde isso começou. E normalmente isso está dentro desses primeiros 7 anos de vida, incluindo a gestação. Então, por exemplo, se na tua infância, uma pergunta que eu sempre faço nos meus atendimentos de hipnoterapia, e eu quero que você responda aqui para mim. Como era o relacionamento dos seus pais como um casal na sua infância? Quais as lembranças que você tem? Vou repetir a pergunta e eu queria que você escrevesse aqui para a gente compartilhar isso. Como que era o relacionamento dos seus pais como um casal, não é com você, como um casal dentro da tua infância? O que você se lembra dessa relação? Essa pergunta, ela elucida muito sobre o seu comportamento nos relacionamentos. Muito. A maioria das pessoas que eu atendo através da hipnoterapia, quando eu faço essa pergunta, infelizmente, a maioria diz relacionamento ruim. Ó, aqui, ó, Eloide, traição, pai machista. Normalmente os relacionamentos são ruins. A Stephanie, sem recordações, meu pai foi embora cedo. A Lisiane, me lembro deles trabalhando, ok? Mas como um casal, tenta lembrar. Alucinei, sempre um criticando o outro. Yolanda, meus pais eram separados, traição. A Suzana, ruim. A Tânia, presenciei brigas, discussões.
mãe ciumenta. A Marta, companheirismo. Olha só, a Marta aqui, ela reflete bem o que eu falei da estatística aqui, né? Como eu disse, a maioria olha para essa relação dos pais como um casal, como uma relação ruim na infância. Mas tem gente, claro, como a Marta aqui, companheirismo, ok? Mas você vê, é a minoria. A maioria olha e sabe que essa relação foi ruim. A Vérnia, muitas traições. Isso tudo são aprendizados que você absorveu. Significa que você vai ter o mesmo comportamento? Não e sim. Por quê? Dependendo de quem foi, vamos pegar aqui o que a Vérnia disse aqui, muitas traições, imaginando que, dentro, digamos, do padrão, que é a mulher sendo traída, ou seja, a sua mãe sendo traída, você estava, nesse momento que a mãe estava sendo traída, desvalorizada, você estava o quê? Absorvendo todo o emocional da mãe, todo o sofrimento da mãe. Por quê? Da gestação até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade, você estava vivendo no mesmo campo emocional da mãe. Ou seja, mamãe sofre, você está vivendo o sofrimento dela. Mamãe está com raiva, você está vivendo a raiva da mamãe. A mamãe está triste, você está vivendo a tristeza da mamãe. Tudo bem? Fusão emocional. E a partir dessa fusão emocional, a tua mente cria interpretações. E essas interpretações são a base das suas crenças. Então, o que você, por exemplo, presenciou na sua infância, na relação dos seus pais, isso tem um impacto muito na sua escolha de relacionamentos parceiros e parceiras. Porque subconscientemente você que viveu a desvalorização da mãe por conta das traições do pai, a sua mente subconsciente, ela cria muitas vezes uma interpretação de que você também precisa viver essa desvalorização como uma espécie de lealdade à mãe. E aí você vai trazer para a sua vida pessoas que vão alimentar o quê? Aquilo que você acredita. Por isso que existe o dedo certo e não o dedo podre. Você traz para a sua vida aquela pessoa que vai te desvalorizar. Aquela pessoa que vai abusar de você, que vai te humilhar. Porque existe aqui a crença de não merecimento. Escreva aqui, não merecimento. Não merecimento. Então a minha crença gera o meu comportamento. Então eu trago para a minha vida aquela pessoa que vai sim aumentar a minha desvalorização. E pode parecer incongruente porque conscientemente não é o que você quer. Porém, nós, o tempo todo, estamos lutando pela nossa sobrevivência. E isso é um processo automático. Ô gata, como que eu mudo isso? A primeira coisa é, vá à raiz do problema, tratar a causa. Você precisa buscar a raiz desse problema. E 2, você vai precisar, sem dúvida nenhuma, além de você tratar a causa e você tratar a raiz do problema, é fundamental que você se prepare, que você domine a sua mente, que você tenha, escreva aqui, blindagem emocional. Que você tenha blindagem emocional, que é o controle das suas emoções, para que você não deixe que a sua mente te leve para um processo automático. Faz sentido isso para você? Para que ela não te leve para um processo automático onde você faz uma escolha totalmente incongruente com aquilo que você está sentindo. É a história de eu decido me separar, mas eu não consigo. Faz sentido isso para você? E eu estou falando isso para você que já tentou várias vezes e não saiu, não se culpar mais.
Porque talvez você se culpe por não conseguir sair de um relacionamento tóxico abusivo. Você talvez se sinta hoje alguém fraca porque você não consegue. Então a primeira coisa é, e eu quero que você escreva aqui, sem culpa. E eu quero que você fale assim, ó, sem culpa. Sem culpa. Você não precisa mais carregar essa culpa. Você não precisa. Escreva aqui, sem culpa. Sem culpa. Você não precisa mais carregar essa culpa. O que você precisa agora é criar essa preparação para você mudar o padrão. Você não pode mais carregar essa culpa, você precisa mudar esse padrão. Você precisa agora não se conformar mais em se manter dentro desse padrão. Você talvez hoje sofra num relacionamento, por quê? Porque você não vê saída. Mas eu garanto para você que há saída. Do momento que você muda esse padrão, no momento que você faz as pazes com a sua história, como eu sempre digo, você muda o padrão e você muda o comportamento. Isso é automático. É como se você fosse fazer uma nova configuração aqui na tua mente. É fazer uma nova configuração, uma nova programação. Se você cria uma programação que te traz um resultado ruim, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a programação. Porque essa programação é que gera o resultado. E a mesma coisa com a tua mente. Você hoje está sofrendo num relacionamento ruim porque você segue o mesmo padrão. E para mudar esse resultado ruim, você precisa alterar o padrão, você precisa quebrar o padrão. E isso é possível. Uma ferramenta é a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia para quebrar padrões. É uma terapia exatamente para quê? Para que você altere essa programação e a partir daí tenha um comportamento diferente. É por isso que as pessoas que passam comigo no protocolo de hipnoterapia, elas destravam a vida delas. Pessoas que, por exemplo, vou falar de coisas menos complexas do que um relacionamento abusivo ou uma dependência emocional. Por exemplo, pessoas que tinham medo de dirigir. Por que elas tinham esse medo de dirigir? Porque existia uma programação de que dirigir era perigoso. Do momento que você reprograma isso, quando você vai lá e trata na raiz do problema aquele primeiro evento, você passa a ter um comportamento diferente. Recentemente fiz uma terapia com uma jovem do Rio Grande do Sul que tinha fobia de andar de elevador. Ela não conseguia andar de elevador. Fomos à raiz do problema. A raiz do problema era a mãe, na infância, quando a castigava, trancava a menina, a criança, dentro de um quarto, apagava as luzes. Ficou um aprendizado, lugares fechados são perigosos. E aí, toda vez que essa jovem ela precisava andar de elevador, ela tinha o quê? Crise de ansiedade. E aí ela não conseguia. Ao ponto de ela até tem um lado positivo aí, óbvio, vou brincar aqui, que ela trabalha, né, no acho que é 15º andar. Andar alto. Fazia com que ela tivesse que subir as escadas e descer as escadas todos os dias para chegar ao trabalho. No momento que você muda essa programação, não existe mais o padrão. E não existe mais aquela interpretação de que estar num lugar fechado como um elevador é perigoso.
Faz sentido isso para você? Então, você precisa, mais do que nunca, encontrar a raiz desse problema que você tem, dessa dependência emocional. Essa causa, quando ela é ressignificada, quando ela é reinterpretada, você, com certeza, você vai ter um comportamento diferente. A Vérnia, minha mãe fazia isso e eu tenho pânico de elevador. Provavelmente, Vérnia, o seu pânico de elevador tem a ver com isso. O exemplo que eu dei agora é um caso real. Acho que tem um mês que eu fiz a terapia e a garota hoje, a jovem, ela anda no elevador, sozinha inclusive. Então ela hoje está conseguindo ter sem crise de ansiedade, sem medo, porque racionalmente ela sabia que o elevador não era perigoso. Racionalmente ela sabe. Agora, o subconsciente dela não. E aí, como eu disse, numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vai vencer. Tudo bem? Deixa eu ver aqui um comentário da Suzana. Refletindo sobre a sua fala, não repeti o padrão da minha mãe sobre a relação amorosa. Já nas amizades não foi assim. Pois é, isso não necessariamente seja que você vai espelhar a relação da sua mãe na sua relação amorosa. Porém, a desvalorização que talvez você tenha visto dentro da relação dos seus pais, isso se torna um aprendizado. E aí você passa a ter esse comportamento de desvalorização. E após a hipnoterapia, teve grandes mudanças. E essas amizades perceberam mudanças. Provavelmente porque você se colocou. Você provavelmente não passou a não aceitar mais ser desvalorizada, não ser ouvida. E aí, claro que as pessoas vão estranhar. Ué, cadê aquela Suzana passiva? Cadê aquela Suzana que aceitava tudo que a gente falava? Ela sumiu? Não é que ela sumiu. Ela agora não tem o mesmo padrão de antes. Tudo bem? Rosimeire, verdade, sempre tive medo de dirigir. Fiz sozinha com algumas indicações de uma ex-cunhada que é psicóloga. Consegui ir regredindo aos poucos só. Identifiquei a raiz. Hoje sei onde é e por quê. Que bom que você sabe. E espero que você tenha ressignificado isso e que você hoje, obviamente, esteja conseguindo dirigir. Muitas pessoas que eu já atendi, e é engraçado porque eu sempre dirigi sem nenhum problema. E eu nunca imaginei que tivesse tantas pessoas com medo de dirigir. Muitas pessoas que me procuram e sabem da eficiência da hipnoterapia em relação a isso. Eu, de verdade, para mim era desconhecido. Eu achei que era uma coisa meio que... Claro que é difícil, né, no início, mas, por exemplo, o medo de dirigir, muitas vezes, tem a ver com o que você vivenciou na infância. Por exemplo, aliás, tudo tem a ver com o que você vivenciou na infância, mas, por exemplo, nesse caso de muitos tratamentos que eu já fiz com essa temática do medo de dirigir. Medo de errar. Porque dirigir no início é complexo, né? São novas informações, você tem que... Hoje, apesar da maioria dos carros eles serem automáticos, mas você normalmente... Eu acho que você faz a prova... que faz bastante tempo que eu fiz a prova, né? Mas normalmente é em câmbio manual, né? Então, são várias informações, né? Várias informações. Então, o medo de errar. E da onde vem esse medo de errar? Vem provavelmente de uma infância onde você foi muito cobrada pelos pais, pela escola, por professores, ou houve punição. Então você errava, havia uma agressão, havia uma palavra dura, havia humilhação, ou ainda aquela coisa às vezes da comparação com os irmãos. Você, o irmão, a irmã que sempre fazia as coisas erradas, aquela que não ia conseguir, aquela que não era capaz. Isso tudo, na hora de dirigir, isso gera o quê? A tua mente fala o seguinte: opa, isso aqui é muito perigoso. Se você fizer isso, você vai errar. Procrastinação tem muito a ver com isso. Procrastinação, muito a ver com isso. O medo de errar. Tudo bem? Bom dia, Silvia. Seja bem-vinda. Margarete, a Célia Dias,
Berma Lely também por aqui. A Suzana, sim, com toda certeza me posicionei. Obviamente, no momento que você se posicionou, com certeza as pessoas começaram a estranhar. A estranhar. A Leine Pessotti, seja bem-vinda. A Stephanie, fiquei com medo de dirigir depois do meu casamento, o que é muito estranho. Aí existem alguns significados, né, que a gente pode entender, né, que a gente precisa compreender. Talvez a maneira também de cobrança do seu marido em relação a você dirigir, porque existe, né, eu já tratei uma pessoa, inclusive, que o marido, com essa temática de dirigir, o marido era o gatilho. E aí, aonde que estava a causa? A causa estava onde? Lá atrás, no medo de errar, né, da mãe que punia. O marido era aquele cara que ele dizia que ele apoiava a esposa para dirigir. Não, eu apoio a esposa para dirigir. Só que, na verdade, mais ou menos. E bem menos do que mais. Por quê? Tudo que ela fazia estava errado. Não faz assim. Não faz assar. Isso tudo vai gerando o quê? Insegurança. Então, pode ser que isso, o que você vivenciou nesse casamento, fosse o gatilho para algo que estava ali represado dentro da tua infância. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo. Legal. A Rosimeire, hoje não dirijo por outros motivos, mas perdi o medo e realmente está ligado a uma situação constante da infância. Quanto dedo podre é exatamente assim. Relacionamento tóxico dos pais, meu pai bebia. E aí, o quanto a sua mãe aceitou isso, e aqui, sem julgar a sua mãe, isso impacta muitas vezes na construção desse padrão. Por quê? Vamos imaginar que sua mãe, e aqui sem julgar a mãe, como eu sempre digo, sem julgar a sua mãe, mas diante das condições dela, ela provavelmente tomou uma decisão de permanecer naquela relação. Ou porque ela gostava do seu pai, ou por conta dos filhos, que é sempre uma argumentação, né, que as pessoas dizem para permanecer num relacionamento, só que elas não têm consciência do mal que elas estão fazendo para a criança. Por quê? Como eu estou falando nesse exemplo. De tanto você ver a sua mãe lá sendo desvalorizada, com o pai bêbado, às vezes sendo agredida verbalmente, fisicamente por esse pai bêbado, o exemplo dessa mãe se torna um aprendizado dessa criança. Então o que acontece? É como se eu, criança, olhasse e falasse o seguinte: nossa, então relacionamento é assim. Tá tudo bem ser humilhada, o pai chegar bêbado e tudo mais. Isso se torna o meu padrão. E eu acabo aceitando isso como normal. Por isso que eu digo, isso pode ser comum, mas não é normal jamais você se manter numa relação tóxica e abusiva. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Eu quero falar duas coisas importantes antes da gente encerrar. Tá bom? E eu queria que você prestasse bastante atenção. A primeira, tem aqui a Stephanie. Stephanie, dá um oi aqui nos comentários. E a Stephanie, ela é minha paciente de hipnoterapia. E a Stephanie, ela está passando por uma situação bem desafiadora. Ela está com um câncer no rosto e ela está fazendo aí uma espécie de vaquinha virtual para ajudar a custear essa cirurgia. Então, eu queria que você... Cadê a Stephanie? Dá um oi aqui, Stephanie. Só para... Eu vou pedir para as pessoas que puderem fazer e se sentirem tocadas com isso, que possam fazer uma contribuição. Aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, fixar o comentário da Stephanie, ó. Siga a Stephanie, e aí ela tem lá os dados de uma conta, tá bom? E aí você contribui com o que você puder. Como eu disse, se você se sentiu tocada, se você valoriza aqui o conteúdo que eu trago todos os dias,
pode fazer isso com toda tranquilidade. Não é golpe, não é fraude. A Stephanie é minha paciente de hipnoterapia e ela está vivendo esse momento desafiador e eu tenho certeza que ela vai superar, porque é uma mulher forte, uma mulher jovem e que vai... É um grande aprendizado isso, é um grande aprendizado quando a gente passa por isso. Eu passei por isso em 2014, então eu tenho certeza que ela vai superar. Então, só seguir a Stephanie aqui, tá bom? E aí você se conecta com ela e aí você pode fazer essa contribuição, tá bom? E a segunda coisa que eu tenho para te falar é a seguinte, vou até beber uma água. Você sabe, para quem já me acompanha há um tempo, eu faço temporadas das lives da blindagem emocional. E essa temporada, essa é a live de número 60. A gente começou lá em julho, logo depois, em julho ou ainda junho talvez, no final da última turma da blindagem emocional. E aí eu tô aqui direto fazendo essas lives. E já há algum tempo eu tô com um problema nas minhas cordas vocais. Né? E fazer as lives todos os dias, digamos, isso compromete o tratamento, né? Compromete o problema, né? que eu tenho aqui. E eu dou aula, eu tenho as mentorias que eu dou, então eu falo muito durante o dia. Eu falo muito durante o dia. Então, eu vou parar as lives por algumas semanas, porque eu preciso realmente olhar para isso agora, para que eu não tenha problemas maiores lá na frente. Então ontem mesmo eu não fiz a live porque eu não estava bem com a voz. Se você acompanhou aqui a live hoje, em vários momentos eu tive que dar uma limpada na garganta aqui, porque ela começa a perder potência. E a minha voz é uma das minhas ferramentas, né, de espalhar o meu conhecimento. Então, só para te avisar que hoje, essa é a última live dessa temporada. A gente vai ter uma nova temporada ainda esse ano. A gente vai ter o Mapa da Coragem, a nova blindagem emocional também, para que você possa participar, para que você possa criar aí a sua blindagem emocional. Mas essa vai ser a última porque chegou num ponto que eu preciso olhar para isso para valer, para que eu não tenha danos maiores, né? Então, às vezes a gente insiste, né, todos os dias, mas às vezes tem a hora certa de parar. Lucinei, que triste. Para mim também, porque eu adoro fazer isso, de verdade. Estar aqui para mim é um prazer todos os dias, mas é uma escolha que eu nesse momento preciso fazer. Eu tenho, a Lucinei participa da mentoria Coragem Estoica, que eu vou obviamente continuar, mas eu preciso poupar um pouco a minha voz, porque assim, há dias que eu começo a falar a partir das 8 horas da manhã aqui e vai até as 10, 11 horas da noite falando direto, direto. Então, mas não é nada grave, é só uma questão que eu preciso poupar um pouquinho para fazer um tratamento, né, adequado, para que eu possa não ter nenhum problema na minha voz, tá bom? Mas o conteúdo vai continuar aqui, continua aqui no Instagram, sempre vai ter conteúdo e eu te vejo, tá bom? Foi ótimo fazer essa temporada foi incrível mesmo, 60 lives e eu estou muito feliz, mas eu vou dar essa pausa porque é um momento realmente importante para mim, né? E uma coisa que é uma regra hoje na minha vida. Para quem fez a blindagem, lembra das 5 regras, né? Uma das regras é cuidar da minha saúde, né? Então assim, por quê? Porque eu por muito tempo não cuidei. Então sempre que eu vou até um limite, né? E até acho que dessa vez passei um pouquinho do limite porque eu já tô com esse problema. Porque o que acontece? A minha garganta dói muito, principalmente no final do dia. Então, e isso está se acumulando. Então, assim, eu até estiquei um pouquinho mais. Porque eu gosto, como eu disse, eu gosto de estar aqui, eu gosto de interagir, de conhecer pessoas, de conhecer as histórias, mas é o momento da pausa, tá bom? Eu espero que você fique bem
e a gente se vê em breve em mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Um grande abraço, tchau!